Não, só um minuto só. Quando eu vou te chamar, vou falar assim, vou te falar, agora eu vou chamar o professor e você entra. Eu vou fazer 10 minutinhos só da fala aqui. Obrigada. Olá, como vão todos? Boa noite. Abençoados, abençoadas. Aqui é a Nancy Lino, fazendo mais uma live para vocês. Hoje eu gostaria de estar pedindo licença a vocês, né, para informar que hoje nós estamos lidando com a situação de falecimento, né, de alguém da família, o tio Altair, conhecido como Corinho, na cidade de Itaguaí, na minha cidade natal. Então, a gente está entrando no horário atrasado, porque eu estava resolvendo algumas coisas, então eu hoje me perdi um pouquinho no horário. Mas nos próximos espero poder estar com vocês no horário certinho, a partir das 19 horas. Meu boa noite a todos e todas. Então, hoje eu trago para vocês o tema violência doméstica durante a pandemia. Muito de nós sabemos que esse índice em todo o Brasil vem aumentando muito. Durante a pandemia, ficar em casa, para muitos tem sido um transtorno, para outros tem sido um descanso, um repouso. Mas, para a maioria das mulheres, muitas delas têm passado por questões de violência doméstica. Em casa, devido ao confinamento, ao isolamento social, muitas delas estão com problemas no relacionamento entre os familiares, o esposo. A relação tem sido bastante conflitante. E muitas delas também têm dificuldade de saber quais são os seus direitos e como fazer para denunciar, como fazer para sair dessa situação. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa questão. Hoje nós também vamos estar tendo o professor de matemática dando a explicação das questões para o concurso público ao final da live. Fiquem aí, não saiam não, hein? Então vamos lá. O índice de violência doméstica em todo o Brasil, durante o período da pandemia, aumentou em 22%. O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos está com uma parceria muito boa com o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e a AMB, a Associação dos Magistrados Brasileiros. Nós, enquanto cidadãos, podemos fazer o que para ajudar nessa questão? Já existe esse programa de iniciativa do CNJ e da AMB. Esse programa se chama Sinal Vermelho. Como é que funciona esse programa Sinal Vermelho? Funciona da seguinte forma: em todos os estados e municípios foram feitas parcerias com várias farmácias. Em todo o Brasil já consta uma lista de 10 mil farmácias. Vocês vão me perguntar, o que tem a ver a farmácia com a violência doméstica? Bom, tem muito a ver sim. Aqui nós temos, com essa parceria, uma solução no momento para que as pessoas vítimas da violência doméstica ela possa ir até uma dessas 10 mil farmácias que for próximo à sua casa, próximo ao seu trabalho, onde for, e fazer a denúncia. De que forma? Ela não vai precisar nem falar. É uma questão de você, a princípio, se adaptar e divulgar que esse programa existe. Por exemplo, a mulher sofre uma violência doméstica no bairro tal. Ela chega a uma dessas farmácias, por exemplo, e ela vai apresentar o símbolo de um X na mão, ok? Esse X pode ser a caneta, pode ser com lápis, pode ser com qualquer outro material que faça um X. O símbolo do pedido de SOS, de ajuda, de socorro, é esse X. Assim, o funcionário dessa farmácia, ele já vai estar sabendo, através da cartilha que a associação vai estar distribuindo, e também o CNPJ,
o CNJ, juntamente com o apoio do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, eles vão estar, através dessa cartilha, capacitando os funcionários, servidores dessa farmácia, para que os trabalhadores, para que eles possam atender a essas vítimas da violência e poderão estar procedendo à denúncia. Também poderão estar fazendo essa denúncia através do número 190 em alguns estados, 180 no Rio de Janeiro e na nossa cidade de Itaguaí, e através também do Disque 100. Ok? O Disque 100 é o telefone diretamente do Ministério que cuida da parte dos direitos humanos. O 180 é o telefone que cuida das questões relacionadas às mulheres. Ok? Então vamos lá. Vocês conseguiram ver que é bem simples, basta um X na mão, um X, e aí as farmácias que estão parceiras do programa Sinal Vermelho é uma campanha contra a violência doméstica, por meio da articulação da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, do Ministério da Mulher, como eu falei, Família e dos Direitos Humanos. Essa iniciativa é do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e da AMB, Associação de Magistrados Brasileiros. Então, é isso que eu tinha para passar hoje para vocês. Pedir o apoio de vocês, para vocês que conheçam aí as mulheres, vocês que palestram, nós, professores, advogados, nós, cidadãos preocupados em fazer o bem, que nós possamos estar divulgando essa campanha contra a violência doméstica. Então, gostaria de estar convocando a todos para que faça essa divulgação. A lista das 10.000 farmácias que estão parceiras, participando dessa ação pública, está na internet ou também no próprio site do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Basta acessar, ou mesmo no Google, você colocar campanha contra a violência doméstica, sinal vermelho, a lista de farmácias. E aí você vai vir lá um arquivo bem grande, com 10.000 farmácias, sim, geralmente as mais conhecidas mesmo, que nós estamos habituados a frequentar. Gostaria de estar deixando o meu muito obrigado a todos vocês. Agora fiquem aí, que eu vou chamar o professor André, que vai dar as explicações sobre o concurso. Olá, boa noite, professor André. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, agora é com você. Consegue me ouvir bem? Sim, tudo bem. Bom, Som, ok. boa Imagem noite aí. também. Boa noite para todos. Mais uma vez é uma satisfação muito grande poder estar aqui. Quero deixar claro para todos que nos assistem nesse momento que nós estamos em fase de adaptação. Eu tenho trabalhado remotamente, mas eu sempre gravo alguma explicação, e tem sempre alguém me dando um suporte, segurando o telefone para gravar, e eu envio uma explicação. Ainda não tinha feito nada assim ao vivo, mas não tenho medo de desafios, não. Estou muito focado na questão do projeto, acho interessante, acho importante, quero poder ajudar um pouquinho, contribuir, tentar fazer diferença na vida de alguém, vou ficar muito feliz. Me preparei, comprei um suporte, crente que eu estava abafando, crente que eu ia conseguir participar ao vivo com suporte, ia dar tudo certo. Até vou mostrar aqui para vocês. Ó. Comprei esse suporte aqui. Só que, infelizmente, meu celular é pesado demais e o suporte não dá conta de segurar ele. Eu coloco, ele fica bambeando e eu não consigo visualizar o que eu estou fazendo, então não ficaria muito legal.
Fiz no improviso aqui, bem improviso mesmo, porque, como eu falei na semana passada, estou no processo de mudança, ainda não organizei minhas coisas, eu estou doido para que essa pandemia que acabe logo, né, que a gente possa tornar ao convívio e para que esse espaço volte a funcionar presencialmente, que aí eu vou marcar presencialmente a aula e é bem melhor em se tratando de matemática principalmente, tá? Vou de todo o meu coração, com toda a boa vontade, falar. Peguei três questões de uma prova que passada, que está dentro do edital de nível fundamental a princípio. Vou falar um pouquinho sobre elas e eu espero de coração que vocês consigam, né, ouvir bem e acompanhar. Eu vou sair um pouquinho do vídeo, vou botar aqui numa como é que se diz? Tipo uma armadilhazinha que eu fiz aqui para tentar passar alguma coisa. Espera aí. Bom, eu peguei uma prova de auxiliar de creche. Essa prova foi da banca CEPERJ, do ano de 2018, do município de Itaocara, do Rio de Janeiro. E a primeira questão que eu vou falar com vocês, que é bem interessante, não tem um fator tão complicador, né? E dá para vocês, aos poucos, irem vendo e revendo o assunto e não perder ponto com questões desse tipo. A questão fala da conversão de medidas, né? Então, a questão, ela diz, depois eu vou passar o print da questão no grupo, a Nancy repassa para vocês. A questão, ela fala, considere que a área do município de Itaocara seja igual a 431.335 quilômetros quadrados. Aí ele pergunta, em metros quadrados, como ficaria? Bom, eu tenho aqui, espero que todos estejam conseguindo enxergar. Eu não sei onde está o meu pilô de quadro, eu tenho um quadro em casa, só que ele não está preso ainda, enfim, mas vamos lá. Aqui a gente tem uma tabela que a gente pode brincar com ela e fazer a conversão de medida. Eu tenho aqui quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. É claro que para mim, enquanto professor de matemática, que uso bastante, já está na memória essa tabela, né? É importante você saber essa ordem, né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Quando eu vou mudar a unidade de medida de comprimento, por exemplo, eu uso um algarismo em cada casa aqui dessas. Só que o nosso problema, ele está trazendo uma medida diária, né? Que é 431.335 quilômetros quadrados. Vou botar aqui em cima. 431.335 quilômetros quadrados, tá? O que acontece? Quando a gente vai fazer a conversão aqui, se a gente está falando de quilômetro quadrado, eu vou mudar isso aqui. Eu posso usar essa mesma tabela com uma adaptação, porque eu estou falando de quilômetro quadrado. Então, ao invés de eu usar um algarismo dentro de cada casa aqui, eu tenho que usar 2 algarismos dentro de cada casa. Eu vou fazer uma subdivisão aqui. Só para ficar claro que em cada casa eu tenho que ter 2 algarismos. Então, eu tenho 431.335 quilômetros quadrados. Como é um valor que não tem vírgula, ele não é decimal, então o último algarismo aqui, que é o 5, ele vai ficar na casa do quilômetro quadrado. Então, o 5 ele tem que ficar aqui. E os outros números eu vou escrever. Vai ficar um pouco aqui para fora? Vai, não tem problema nenhum. Tá? Então, ó, 431.335. O outro 3 está aqui,
ficou aqui um pouquinho apertado, 431.335. Gente, está feio, está estranha por conta de uma adaptação mesmo. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver, acompanhar. Eu quero transformar esse quilômetro quadrado, ó, colocar o 2 aqui em cima, para representar que é quadrado, em metros quadrados. O que eu vou fazer? Metro quadrado está aqui. Então, se eu estou aqui e vou andar para a direita, eu estou aumentando, eu vou acrescentar zero em todas as casas, até chegar aqui no final. Pronto, esse valor aqui, em metros quadrados, dá esse valor todo grandão aqui, né? Até uma observação para quem tiver com essa prova, depois eu vou botar a questão no grupo, ela dá um gabarito, que depois eu estava olhando, ela dá o gabarito sendo a letra E. Porém, certamente, ou esse gabarito foi alterado, ou essa questão ela foi anulada, porque não tem a opção ali correta entre as alternativas de resposta. Então, eu ficaria com um número desse tipo aqui, ó. Metros quadrados. Quando a gente estiver presencialmente lá no projeto, e a gente poder falar mais claramente sobre esse assunto, eu pego outras observações, porque, assim, do jeito que eu estou fazendo aqui, tá um pouquinho difícil, até mesmo para segurar, para poder ficar falando, e eu estou sozinho, não tem ninguém para me dar suporte. Então, essa aí ficaria a transformação da unidade de medida. A gente usando essa tabela, eu passo de quilômetro quadrado para metro quadrado, ou poderia passar para qualquer uma outra unidade que estivesse sendo solicitada. Depois dessa questão, eu estava dando uma olhada aqui na prova. E aí, também falando de medida, mas não de conversão diretamente, eu tenho uma questão, que é a questão 26, ela fala: um reservatório usado para armazenamento de água tem volume de 12,4 metros cúbicos. A quantidade máxima de litros de água que esse reservatório pode armazenar é igual a... Bom, é outra questão. Até a gente também usa essa tabela para poder fazer a conversão. Por quê? Existe uma relação que a gente fala e a gente assume em que... Vou escrever aqui para mostrar para vocês. Um litro é igual a 1 decímetro cúbico. Essa é uma informação bastante valiosa, bem importante, e normalmente costuma ser cobrado, e se você tiver ela bem fresca e memorizada, você vai conseguir, de repente, aí, com facilidade, ganhar o ponto dessa questão, né? Lembrando que a matemática é o calo de muita gente, então você, acreditando que é capaz, você pode acabar fazendo a diferença e se destacar no concurso. Então, 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Tá. A questão fala que o reservatório ele tem capacidade para 12,4 metros cúbicos. Ele não está falando em decímetro cúbico, ele está falando em metros cúbicos. Aí ele pergunta qual é a capacidade máxima em litros de água. Bom, se eu transformar a capacidade dele, que está em decímetro cúbico, que está em metros cúbicos para decímetro cúbico, eu vou achar automaticamente a capacidade máxima em litros. Aí a gente volta para aquela tabela da outra questão para vocês verem uma prova da CEPERJ cobrando duas questões dentro do mesmo tema, praticamente. Então você vai ter lá quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, eu vou só até o decímetro cúbico, tá? Quando a gente não está falando de área, que é o quadrado, quando a gente não está falando de capacidade, que é metro cúbico,
a gente fala de medida padrão sem ser área e sem ser capacidade, a gente só usa um algarismo por casa, como eu falei. Aí eu mostrei para vocês que quando a gente fala ao quadrado de área, a gente usa 2 algarismos por cada casa aqui. E em se tratando de capacidade, aqui é subdividido em 3. Então eu tenho 3 algarismos dentro de cada casa. Aí, a medida lá, a capacidade, volume ou capacidade é a mesma coisa. O volume lá, a capacidade do reservatório é de 12,4 metros cúbicos. 12,4 metros cúbicos. Quando o valor, a medida, ela tem vírgula, é um pouco diferente na hora de eu representar aqui. É um pouco diferente, mas não é difícil. Se você lembrar e prestar atenção, se você tem vírgula, o teu algarismo que está com a vírgula, que nesse caso é o 2, né? O algarismo aqui, primeiro algarismo do lado esquerdo da vírgula, ele e a vírgula é que tem que ficar representado na unidade que ele está falando. São 12,4 metros cúbicos. Na hora de eu escrever aqui, o meu 2 e a vírgula tem que ficar na última casa do metro cúbico. E todos os outros valores vai acompanhar os espaços que tem do lado direito e do lado esquerdo. Então, vou repetir isso que eu falei. Eu tenho aqui 12,4 metros cúbicos. Eu preciso representar ele aqui nessa tabela para eu poder converter para decímetro cúbico. Então, é um número decimal que tem vírgula. Como é que eu faço? Eu pego o algarismo que está à esquerda aqui da vírgula, juntinho, coladinho com a vírgula, só um algarismo. Não é o 1 e o 2, é só um. Tá? Porque dentro da subdivisão aqui, eu só posso botar um algarismo. Dentro dessa casa, são 3 algarismos. Porém, dentro de cada subdivisão, é só um. O 2 com a vírgula está representando metro cúbico. Eu venho para cá, ó. O 2. Gente, desculpa, nós estamos nos adaptando. Ele fica aqui. O 2 e a vírgula. O restante eu vou preencher conforme o número. O 1 está aqui. O 4 está aqui. 12,4 metros cúbicos. Tá? Eu quero transformar para decímetro cúbico. A minha vírgula está aqui, é ela que vai andar. Ela sai daqui, se eu quero transformar para lá, ela vai para lá. Ela vem para cá, mas eu não termino aqui. Eu tenho que acrescentar um zero aqui. Eu também tenho que acrescentar um zero aqui. Tá? Porque dentro de cada casa eu tenho que ter 3 algarismos. Então, minha vírgula saiu daqui e veio para cá para o final. Então, eu fiquei aqui, ó, com esse número aqui, que eu vou reescrever aqui embaixo grande, ó. 12.000, ó, tem dessas coisas, tá vendo? A caneta falha porque eu estou escrevendo com ela em pé. 12.400 decímetro cúbico. Se 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, então 12.400 decímetros cúbicos é igual a 12.400 litros. Tem lá a opção de resposta, que é a alternativa da letra C. É só uma questão de você entender, memorizar essa relação, que 1 litro ele vale 1 decímetro cúbico. Existe uma explicação matemática para isso, porém não cabe no momento fazer essa explicação para vocês, tá? Mas a relação é válida. E você tendo a noção de representação de um valor dentro da tabela, você consegue transformar com toda facilidade e automaticamente já tem uma resposta. Tem mais uma questão que a gente falando de medida, ela também fala alguma coisa, mas não aí de conversão. É a questão que fala que uma praça tem forma de um retângulo. Com 28,5 metros de comprimento
e 13,8 metros de largura. A área dessa praça em metros quadrados corresponde a... Aí ele te dá as alternativas. Quais os cuidados que você tem que ter? É uma questão simples, porque algumas coisas na matemática têm fórmula. Algumas fórmulas eu até concordo que elas são complexas, algumas outras não são tão complexas. Por exemplo, a área de um quadrado é você multiplicar o lado pelo lado, né? Porque todos os lados de um quadrado têm a mesma medida. A área de um retângulo, basta você multiplicar a medida da largura pelo comprimento, tá? Você vai multiplicar um pelo outro e vai achar a área. O que tem que ter cuidado? Você tem que ter atenção, tudo na matemática você tem que ter atenção, por exemplo, em se tratando de medida, se você está trabalhando com a mesma unidade de medida. Por quê? Ele pode te dar uma medida em metro, pode te dar outra em centímetro. Você não pode fazer essa multiplicação com medidas diferentes. Você tem que converter, tá? Essa questão não, ele deu as duas medidas da largura e do comprimento em metros. Beleza, só multiplicar um pelo outro. Uma outra atenção que tem que ter é que ele pode perguntar para você, te dar as medidas na mesma unidade, porém, perguntar a resposta em uma outra unidade. Como? Por exemplo, ele deu lá as medidas em metros e perguntar para você quanto que vale a área da praça em centímetros quadrados. Então, você vai ter que calcular e converter usando aquela tabela, ou você converte direto as duas medidas em metros, já para centímetro, e só multiplica para achar o resultado. Tanto faz, tá? Então, é uma questão simples, que exige de você um pouco de atenção, né? E a questão da memória, de você entender, lembrar que para você achar a área de um retângulo, basta você multiplicar a largura vezes o comprimento. Então, vou escrever aqui por conta da caneta e vou botar ali na parede para vocês verem. Eu tenho 13,8 vezes 28,5. Tá aqui. Essa multiplicação que eu vou fazer para achar a resposta. Multiplicação de números com casa decimal não tem problema nenhum. Você vai multiplicar normalmente lá no final que você vai botar as casas decimais. Então, uma conta tanto faz. Posso colocar 28,5 vezes 13,8? Pode. Na multiplicação, a ordem dos fatores não vai alterar o produto, que é o resultado. Então, vou começar a multiplicação normalmente aqui por baixo. Às vezes, o candidato ele perde a questão de graça dessa. Por quê? Porque tem um hábito, o vício de fazer conta na calculadora. E aí, na hora da pressa, da tensão, na hora de preocupação, dor de cabeça, tudo acontece com a gente na hora da prova, ele perde uma questão gratuita dessa, um ponto de graça. E a gente sabe que um ponto a mais, ele a menos ou a mais, ele te faz mudar trocentas posições dentro da classificação, né? Então, não pode perder essas questões principalmente. Então, começo por aqui, pelo 8. Aí eu faço 8 vezes 5, que é 40. Vai subir o 4 aqui e vai ficar o 0. Depois eu faço 8 vezes 8. 8 vezes 8 é 64. Com esse 4 que subiu, dá 68. Aí agora vai subir o 6 para cá e o 8 fica aqui. 8 vezes 2, 16. 16 com 6, 22. Fiz a multiplicação por 8. Tenho que lembrar de deixar um espaço aqui, porque agora eu vou fazer a multiplicação por 3. 3 vezes 5, 15. Essa parte aqui, André, eu gosto de riscar para eu não me perder. Mas vai do entendimento de cada um de vocês. Eu risco para eu não me confundir. 3 vezes 5 é 15, porque agora vai subir o 1 aqui e vai ficar o 5 aqui. 3 vezes 8 é 24, com mais um que subiu, 25. Vai o 2 aqui e fica o 5 aqui.
3 vezes 2, 6, com mais 2 que subiu, 8. Coloco o 8 aqui. Vou riscar esses dois aqui agora. Vou deixar um espaço aqui, porque eu vou fazer agora a multiplicação por 1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 2, 2. Terminei. Agora eu vou somar esses três valores aqui. 0 e nada é 0. 8 e 5 dá 13. Vai subir 1 aqui e fica o 3 aqui. 1 e 2, 3. Com mais 5, 8. Com mais 5, 13. Vai 1 aqui. 1 e 2, 3. Com mais 8, 11. Com mais 8, 19. Vai 1 aqui e fica o 9 aqui. 1 mais 2, 3. Terminei? Não, eu não posso esquecer da casa decimal. Aí tem que ter cuidado, porque às vezes, só de maldade, não sei se é o hábito da CEPERJ, mas a gente tem que estar preparado para tudo. Aí, só de maldade, às vezes a banca vai lá e coloca de cara na letra A uma opção de resposta sim, para você olhar, bater o olho e pronto, terminei, marcar a letra A, tá? Não terminou, porque tem duas casas decimais. Como é que eu sei que tem duas casas decimais? Aqui tem uma vírgula, então é um número decimal. Quantas casas tem? Né? Quantas casas decimais tem? A quantidade de casas decimais de um número é a quantidade de algarismos que existem depois da vírgula. Então, depois dessa vírgula aqui, existe um algarismo, que é o 5. Então, aqui eu tenho uma casa decimal. E depois dessa outra vírgula aqui, existe um algarismo, que é o 8. Então, ó, eu também tenho uma casa decimal. Na multiplicação, eu tenho que somar as casas decimais desse e desse. Né? Eu tenho uma aqui, mais uma casa decimal aqui. Então, significa que no meu resultado tem que haver duas casas decimais. E eu venho lá, ó, da esquerda, perdão, da direita para a esquerda, né? De trás aqui para frente, ó. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Então, ó, 393,30. Aí lá na resposta, 393,3, que é a unidade, que é a área em metros quadrados da praça, tá? Bom, gente, desculpa fazer assim, dessa forma. Eu espero que tenha dado para vocês acompanharem um pouquinho. Vou ficar na torcida para que seja permitido, né, o encontro, dentro dos padrões de segurança, dentro dos padrões de distanciamento, para não deixar, para não pôr a saúde de ninguém em risco. Assim que tudo isso voltar, eu faço questão de marcar alguns encontros para participar pessoalmente com vocês, para poder levar mais questões para vocês. Aproveito para sugerir, né, porque minha vida está muito corrida, então não estou conseguindo dar muita atenção só para esse projeto. Sugiro a vocês que aqueles que desejarem, aquelas que desejarem, tá estudando, viu uma questão de uma prova, então comprou um material, de acordo com o edital, viu uma questão, não entendeu, né? Coloca a questão lá no grupo, sugere a questão, que aí na próxima aula, né, a gente fala sobre essa questão. Só coloca com antecedência, porque assim, não dá para colocar no dia ou um dia antes, né, pelo menos aí uns 2, 3 dias de antecedência, que é para eu conseguir sentar, né, e ver a questão e trabalhar para poder falar para vocês. Porque além desse projeto, existe a minha pós-graduação, que é à distância, e tem muito trabalho para eu dar conta. Existe o meu trabalho, que é um trabalho home office, que eu tenho que estar conectado, eu tenho que estar ali disponível. Então, é muita coisa, né? Além das questões normais nossas do dia a dia, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Nancy, parabéns pelo projeto.
eu acho muito interessante e eu acho que aos pouquinhos, com dedicação, com esforço, a gente alcança os nossos objetivos, né? Os de vocês, o meu, da Nancy, e é assim, eu acho que faz parte da vida a gente se ajudar, um ajudando ao outro sempre, tá bom? É isso. Eu quero agradecer, professor, a sua participação. Não é de hoje que a gente vem tentando fazer as lives em conjunto. E como todos são voluntários, nós temos que dar tempo ao tempo para que cada um possa se adaptar em seus horários, em suas agendas, para essa doação aos nossos colegas que vão estar participando, se Deus quiser, dessas provas do concurso, o qual foi adiado devido também à pandemia, mas que há disso tudo passar e as provas serem restabelecidas em suas datas. Então, nós ganhamos mais tempo para poder estudar, e isso não tem preço, né? Quanto mais tempo, né, professor, para estudar, cumprir todos aqueles conteúdos que estão no edital, então nós estaremos com uma condição melhor de passar no concurso, ser classificado para as vagas. Gostaria de estar, professor, agradecendo ao senhor em público e dizer que as portas estarão sempre abertas, dentro das suas possibilidades. O grupo também, com as aulas presenciais após a pandemia, se Deus quiser, poderão retornar. E também gostaria de estar agradecendo a todas aquelas pessoas, os amigos, em nome dos familiares da família Gomes Lino, os quais estão nos dando palavras de conforto e de carinho nesse momento de perda, né, do nosso tio. Agradeço a todos, meu muito obrigada, uma boa noite, fique com Deus, até a próxima live, todas as segundas, a partir das 19 horas. Muito obrigada, professor. Tchau, tchau. Beijo a todos.